Olá, queridos ouvintes. Aqui quem vos fala é a sua contadora de histórias. E hoje nós vamos seguir entre os calons. Tá entendendo nada, né? Pois é. Não sou autorizada a falar muito sobre isso, porque cada um interpreta a situação do jeito que convém. Nós, Romani, encaramos como povo comum e o povo cigano. Só que dentro do povo cigano existem algumas repartições. É como se existissem uma maneira difícil de explicar. Não está no roteiro, por isso que eu estou gaguejando, tá? Como se existisse vários fragmentos dentro de um mesmo povo. Vamos imaginar então um estado. Vamos chutar um. Os paulistas. Paulista é dividido entre capital, litoral e interior, certo? Ah, mas vai pela localização, com certeza. Mas vejam, o sotaque é diferente, os costumes são diferentes, alguns são mente aberta, outros não. Ah, mas isso depende de povo. Concordo com vocês. Por isso, para nós, Romani, nós somos todos iguais. Os calons não pensam dessa forma. Os calons são mais fechados. Estão abrindo agora o comércio para as mulheres conversarem. A coisa tá fluindo agora, entende? Eles são mais fechados mesmo. Mais parecido com os calons são os muçulmanos. Acreditem. E, finalmente, os calons começaram a mandar as próprias mensagens deles e são muito bem-vindas. Estou de alma aberta recebendo as suas mensagens. Combinado? Baseado nisso, nós recebemos hoje uma mensagem da minha grande amiga, a Andaluz. Nossa, Andaluz, um beijo pra você, viu? Amo você. E ela tá me contando a história dela. Como a história dela é muito longa, preferi dividir, tá bom? Então, não vai ficar sem fim. Vai ficar com um fim. Não, sem spoiler. Não, vamos continuar com a história. Combinado? Caiu de paraquedas aqui nessa história, né? Ai, meu Deus, o que que essa louca tá falando sobre quem que ela pensa que ela é? Seja bem-vindo. Eu sou a Débora, sou a sua contadora de histórias. Sou uma romani, uma cigana. Por favor, vamos separar, não? E aqui eu tô contando um pouquinho da história do nosso povo em relação aos lobisomens. Tudo começou há anos atrás, quando alguém me perguntou se existia. E aí a coisa foi ficando grande, e hoje nós somos uma comunidade de quase 2.200 pessoas. E eu tô tão feliz. Então vamos contar a história dela? Como eu disse para vocês, esse relato eu tive que dividir, beleza? Para ficar mais fácil, pra gente poder entender e tudo mais. E ele começa assim: A Cartomante e o Lobisomem, capítulo 63, Andaluz. Estava caminhando na areia molhada à beira do lago. Adorava quando os meus dedinhos do pé enfiavam na areia úmida. À beira do lago tem um pouquinho de areia que eles chamam de prainha. E é ali que eu fico. Essa areinha entrava entre os dedinhos e era uma massagem natural, para o corpo e para a alma. Sempre que podia, eu vinha até o lago, à beira do acampamento Romani. Minhas irmãs moravam aqui com seus maridos. Eu ainda era solteira e, sinceramente, assim pretendia estar. Mas a minha família estava acordando meu casamento com um primo do acampamento de Betim. Porém, ele assumiria algum posto que eu não sabia o que que era, ali em BH mesmo. Eu vi esse primo uma vez na vida e confesso para vocês, eu não reparei. Andaluz sendo andaluz. Como repartir a casa com alguém que eu vi uma vez na vida? Pois é.
Eu caminhei tanto de um lado para o outro, de um lado para o outro, naquela areia, que eu já estava fazendo um buraco à beira do lago. Nós, Calons, não podemos negar casamento quando é proposto. Geralmente quem propõe é o pai do noivo, que conversa diretamente com o pai da noiva. No caso, o meu pai. Naquele momento eu estava me perguntando por que eu nasci mulher. Por que tinha que ser assim? Por que minha sorte era aquela? Pelo menos eu sentiria meus filhos na barriga, sendo mulher. Eu os protegeria do mundo ao máximo. Desejava que eles tivessem uma sorte maior que a minha. Mergulhada na minha solidão, ouvi o barulho dos Romani no acampamento. Era noite de festa. E finalmente percebo que o sol se pôs. Eu nem reparei. Presa no meu problema, eu não reparei que eu estava na beira de um lago, que eu conhecia razoavelmente, mas era de noite. E eu tinha que voltar, mas como que eu faria isso? Soube que ali tinha lobisomens. Minha Nossa Senhora! Como fui tão descuidada. Eu estava no lago, como eu disse, eu conhecia bem. Durante o dia, né? Agora estava de noite. Anda, luz! Meu pai estava me gritando. Estou aqui! Gritei em resposta. Tinham 100 metros a seguir no escuro até onde meu pai estava. E não sei se foi uma boa ideia responder para o meu pai, porque assim que eu respondi, ali na mata, do lado do lago, comecei a ouvir barulho de galhos quebrando. Saí correndo em direção ao acampamento. Pisei em algo que se movimentou, mas eu não fiquei para olhar. Segui em corrida até as luzes do acampamento crescerem. Faltavam poucos metros quando eu escutei rosnados atrás de mim, e como se fosse uma briga se instalando logo atrás de mim. Aumentei a velocidade, chegando ao acampamento a plenos pulmões. Coloquei a mão nos joelhos, respirando com dificuldade. Olhei para onde eu tinha acabado de passar e eu vi 3 lobos grandes, negros, olhando para o chão. Um deles levantou o olhar para mim e eu vi grandes olhos vermelhos. Fiquei hipnotizada ao ver aqueles olhos me olhando. Quando senti uma mão encostando em meu ombro, levei um susto. Luz, por onde esteve? Era meu pai perguntando. Eu estava ali, pai. Falei com dificuldade, apontando para o lago. Você tá louca? Eles estão falando que tem uma cobra ali, uma sucuri. Você foi lá sozinha? Cobra? Foi a única coisa que eu disse, enquanto meu pai iniciava aquela sessão maravilhosa e longa de um sermão. É, ouvintes. Sermões é que não faltam entre meu povo. Entramos para o acampamento enquanto eu recuperava o fôlego. Sentei ao lado das mulheres, as que não dançavam, tá? Realmente eu não nasci para isso. E eu ouvi elas falando do noivado que aconteceria naquele momento. Minha prima Sofia estava condenada. Opa, a palavra usada era prometida, desculpa. Ao meu irmão Gastor. Que mala suerte. Gastor era lindo, mas era igualmente chato. Implicante. Eu já vi ele torcendo o nariz justamente para Sofia. E ela é gentil, amável, sabe? Uma boneca de menina. O casamento seria logo depois do meu. Eles mal se conheciam, eles mal se falaram. E agora precisavam repartir uma vida juntos. Seria uma falta de educação por parte de um cigano não comparecer a um casamento de um conhecido, se ele foi convidado. Então eu estava ali, de corpo.
O líder, Vladimir, separou um espaço no qual ocuparíamos, a família toda. Afinal de contas, seriam 2 noivados e um casamento. Depois da festa, seguimos para a tenda, que separaram para nós. Estávamos em cerca de 25 pessoas, talvez, em uma cabana que caberiam no máximo 10. Não se preocupem. Somos igual coração de mãe. Sempre cabe mais um se ajeitarmos. Na manhã seguinte, corri para ver aonde eu tinha visto os lobisomens e encontrei uma sucuri enorme, sem vida. Eles me salvaram. A briga tinha se instalado porque ela veio atrás de mim. Sorri em saber que os lupinos estavam por perto. Sorri em saber que eles estavam nos protegendo. Eles sempre estavam quando precisamos deles. E mesmo quando não precisamos, lá estavam eles para nos ajudar. Eu os admirava demais. Eram fortes como humanos e incríveis feitos ferro. Fortes como touros, corajosos feitos leões. Eram incríveis. Será que meu marido era lupino? Eu mal sabia o nome do meu futuro marido. Como eu disse, eu vi ele uma vez só. Eu mal sabia o nome, mesmo sendo primo. Nós somos uma família grande. Cada um de nós tem cerca de 8, 10 filhos. Se eu não sabia nem o rosto, quem dirá se eu sabia se era lupino ou não? A realidade era que eu não sabia o nome dele. Eu o vi uma vez ou duas na vida e ainda éramos bem pequenos. Não, pequena eu sou, né? Eu tenho no máximo 1,56 m de altura. Como será que está esse primo? Será que ele é alto? Será que ele é da minha altura? Eu tinha tantas perguntas, mas quem poderia me responder era justamente as minhas irmãs, que viam ele mais do que eu. Zandara disse que o temperamento do lupino era incontrolável, na intimidade também. Minha barriga gelava só de pensar. Não poderia imaginar se meu marido fosse lupino. E se não fosse? Pois é. Já que eu estava sendo negociada feito mercadoria, eu poderia pedir ao universo pelo menos o marido lupino, não poderia? E era o que eu ia fazer. Ciganos conversam com o universo como se conversássemos entre nós. Vou ensinar como. Fui até a cabana onde estávamos acomodados, peguei a minha bolsa e dentro dela tinha uma agenda. Peguei uma caneta e fui para debaixo de uma árvore grande que tem no acampamento. Linda árvore. Sentei embaixo dela e comecei a escrever como eu gostaria que o meu marido fosse. E o primeiro pedido qual foi? Que ele fosse lupino. Quero que ele seja moreno, porque branca já não basta eu. Olhei a cor da minha pele, torci o nariz e voltei. Eu sou a ovelha branca da família Universo. Por favor, eu quero um marido moreno. Clara como leite já não basta eu. Sorri ao imaginar o contraste de cores entre nossas peles nuas. Senti um gelo na barriga. Próximo item, que ele fosse alto. Mais alto que eu. O que não era difícil, né? O meu sobrinho, Aaron, já estava mais alto que eu, com apenas 12 anos de vida. Que humilhação. Antes de reencarnar, eu passei 2 vezes na fila do bumbum. E só uma vez na fila da altura. E quando chegou a minha vez, a altura tinha acabado. Só pode ser esse o motivo de eu ser baixinha. Não poderia esquecer que eu gostaria que o universo me trouxesse alguém com mente aberta, que aceite as minhas opiniões e desejos, alguém que me queira como sou,
sem a hipótese alguma de ser uma segunda esposa. Além do que, preferia alguém que me permitisse ser independente social e economicamente. Alguém que fosse parceiro e não dominador. Eu não precisava de um marido ditador. Eu não queria alguém como meu pai. Queria alguém que cuidasse de mim, que se importasse comigo, que estivesse sempre a um passo à minha frente, que antecipasse os meus passos, que me guiasse, que me ajudasse. E eu comecei a devagar. Coloquei a caneta na boca, pensando em o que eu mais gostaria na minha lista de marido perfeito. Entre pensamentos longes, eu escutei uma voz masculina, bem perto de mim. Essa lista de presentes para o seu casamento? Segui a voz, ergui os olhos e vi, em cima da árvore, um rapaz negro, com olhos cintilantes, fixos na minha lista. O que você está fazendo aí? Perguntei. Ele sorriu, aparecendo uma linha de dentes brancos. Me senti impressionada com a beleza daquele rapaz. Acho que podemos dizer que eu estou aqui pelo mesmo motivo que você está aí. Olhei a lista, olhei o rapaz, pelo mesmo motivo. Está fazendo sua lista também? Perguntei, despretensiosamente, enquanto eu, curiosa, olhava para as mãos dele. Está fazendo lista do quê? Perguntou ele. Olhei para o papel e agradeci a minha letra ser bem pequena. Na distância que ele estava, claro que ele não poderia ver o que estava escrito. Então, eu menti. Lista de casamento, como você disse, respondi. Meio sem graça, claro, ele estava de cima. E ele abriu um sorriso. Medi a distância. Será que ele tinha visto? Só um lupino poderia ver. E eu completei. Não estou vendo a sua lista. Ele colocou o dedo na cabeça, dizendo: A minha lista está sendo memorizada, Luz. Sabe o meu nome? Sim. Seu nome é dito muitas vezes entre as pessoas dessa comunidade nos últimos dias, respondeu ele, com uma certa tristeza no olhar. Sim, talvez porque meu casamento está marcado e eu sequer conheço o pobre coitado que o destino colocou no meu caminho. Pobre coitado? O rapaz disse, descendo da árvore num pulo. Por que ele seria um pobre coitado? Porque estão obrigando ele a se casar comigo. Eu disse. A realidade é que eu queria que ele soubesse que eu também não concordo com o casamento arranjado. Estamos séculos à frente para isso acontecer. Meus pais não pensavam nisso. Eu queria desabafar, queria falar tudo o que eu estava pensando. Mas o pobre rapaz da minha frente não tinha culpa da minha revolta. Então, me limitei a apenas dizer que cabia o rapaz saber. Afinal, era quase certeza de que ele conhecia o meu noivo. Você ama outra pessoa? Perguntou o homem da cor do pecado. Enruguei a sobrancelha e disse: Não, eu não amo outro. Respondi mais baixo do que eu gostaria. E ele então disse: Então, por que não se casar seguindo a sua cultura? Eu olhei para o céu e disse: Gostaria muito de estudar, de viajar, de ter conhecimento, de ajudar meu marido na comunidade cigana. Gostaria de ser mais útil do que simplesmente criar filhos e cuidar de casa. Quero mais da minha vida, eu disse. Ele me olhou nos olhos sorrindo na meia boca, com um olhar misterioso. Uou, homem de sorte, seu noivo, em ter uma mulher à frente do nosso tempo. Dei uma risadinha sem graça. Não era o que eu pensava.
Baixei a cabeça. Não podia despejar nesse lindo ébano meus sentimentos. Já terminou a lista? Perguntou ele. Confirmei, fechando ela o mais rápido e colocando minha agenda no bolso do vestido. Já sim, respondi. Podemos dar uma volta? Perguntou ele. Nem te conheço, respondi. Ele esticou a mão para me cumprimentar e disse: Muito prazer, eu sou o Kevin. Eu sei que seu nome é Andaluz. Então nos conhecemos. Ele sorriu e confirmou: Vamos dar uma volta? Eu preciso ficar aqui caso me chamem. Hoje é um grande dia, eu disse, revirando os olhos. Ele me olhou, curioso. Grande dia de quê? Vou conhecer meu noivo hoje, eu disse, sem animação nenhuma. E ele sorriu. Ainda bem que vejo felicidade nos seus olhos. Ambos rimos. Claro que não tinha felicidade alguma em meus olhos. Você deveria sorrir mais vezes, disse ele, e eu fiquei vermelha. Eu não deveria sair com um homem, a não ser que ele seja meu noivo. Eu respondi e ele confirmou. Sim, você está certa. Mas na nossa cultura romani, você pode. Não estou te ofendendo com meu pedido, estou? Disse ele. Combinado. Vamos dar uma volta, mas não muito longe, pode ser? Perguntei e ele sorriu. Sim, pode ser. Vamos até o lago. Ele disse e eu estremeci. Ele notou e respondeu. Matamos a cobra ontem. Você está segura agora. Eu teria caído no chão se ele não tivesse me segurado. Ele era um dos lobisomens que me salvou ontem, e para piorar, assim que ele tocou na minha pele, eu estremeci ainda mais. Precisei morder os lábios para evitar o constrangimento. Eu estava de casamento marcado e um rapaz que eu não sabia nem quem era tocou em mim e eu tive a reação que nós ciganos chamamos de chamado. Quando eu consegui caminhar sem ajuda, me afastei ao máximo dele. Queria dispensar ele o mais rápido possível, mas seu cheiro já estava na minha pele, como tatuagem. E procurei me concentrar, dizendo: O que sabe a respeito do meu noivo? Perguntei e ele ficou pensativo. Seu noivo é uma pessoa de bem. Está sempre ajudando outras pessoas no acampamento. Apesar do sangue quente, nunca foi namorador. Nem tem histórico de quebrar corações. E ele é bonito? Perguntei e Kevin sorriu. A mãe dele acha. E nós rimos. A mãe dele não conta, disse sorrindo. Ele estava com você ontem, me salvando da cobra? Perguntei para saber se meu noivo era Lupino. Kevin ficou pensativo antes de responder. Ele te salvou ontem, sim. Eu sorri. Um item da minha lista estava completo. Meu coração era de um lupino. Meu noivo era de um lupino. Por que está sorrindo? Não está com medo de um lobisomem? Não, eu até prefiro que ele seja. Disse virando a cabeça de costas para ele não ver o meu rosto vermelho. Lembrei das minhas mães dizendo que seus respectivos maridos eram extremamente quentes e insaciáveis. Eu queria isso para mim. Uai, já que temos que ficar com uma pessoa o resto da vida, que pelo menos a gente tenha o direito de nos divertir. Concorda?
Achei que ficaria com medo por ele ser um lobisomem. Ele disse e eu sorri, negando com a cabeça, olhando para o chão, óbvio. Você é uma caixinha de surpresas. Chegando no lago, eu vi as marcas do chão do dia anterior. Notei que havia patas em cima das minhas marcas. Eu não estava sozinha, e sequer eu reparei isso no dia anterior. Coloquei as mãos na cintura, levantei a cabeça, aspirando fundo aquele ar úmido e delicioso próximo ao lago. Fechei os olhos, aproveitando o último dia de solteira, o último dia de liberdade que eu tinha. Não sei quanto tempo fiquei aspirando o ar, sentindo liberdade. Quando me virei, vi olhos negros de Kevin me encarando. E eu sorri. O que foi, Kevin? Eu não posso falar, disse ele. Ah, não. Você não diz uma mulher que não pode falar. É pior. O que foi? Você é linda, disse ele e eu sorri agradecida. Hoje é o último ano, o último dia que eu passo antes de ser colocada em uma gaiola. E esse pássaro quer uma gaiola de ouro e diamantes? Ele perguntou, sentado na pedra, ao lado da prainha. Eu quero uma gaiola aberta, onde eu sou livre para estudar, para conhecer primeiro a mim, depois o mundo. Quero encher meu povo de cultura, de conhecimento, de credibilidade. Quero levar o nome do meu povo para o mundo. Eu disse e Kevin estava me olhando estranho. Parecia estar admirado. E por que não aconteceria isso? Ele perguntou. Olhei séria para ele e perguntei: Acha que meu noivo é um homem que aceitaria esse tipo de esposa? Eu acho que o seu noivo aceitaria você, como você é, com suas vontades, com seus desejos, com seus anseios, disse Kevin, e ficamos em silêncio por algum tempo, até eu perguntar: E você se casa quando? Ele sorriu. Eu já tinha entendido antes dele me dizer. Eu já estava desconfiada que ele era meu noivo. Porque veja, não faz sentido. Por que ele me conhecer tanto assim? Ele respondeu: Me caso amanhã. Sentei na pedra ao lado dele, olhando para o lago, assim como ele, mas encostei propositalmente o meu braço no dele e disse: Eu espero que você se case comigo. Falei com sinceridade. Falei do fundo do meu coração. Kevin pegou a minha mão e levou até a boca, depositando um beijo. Uma corrente elétrica percorreu meu corpo de maneira incontrolável. Está me pedindo em casamento? Perguntou ele. É, praticamente, né? E sorri. Se minha intuição estivesse certa, ele era meu noivo. Qual outro motivo dele estar interessado em falar comigo? Me expliquem. Pelo cheiro delicioso, o jantar estava pronto. E ele precisava se ausentar. Ele precisava salvar alguém desavisado a respeito de um perigo eminente, assim como foi comigo ontem. Subimos até o acampamento juntos e eu jantei com os meus. Não vi mais Kevin naquela noite. Foi o noivado mais estranho que eu já fui. O meu. Não tinha meu noivo. Esperei para conhecer e confirmar quem era, mas ele não apareceu. Será que ele tinha desistido? Não, pelo menos eu precisava saber, né? Fomos dormir e os meus agiam como se nada tivesse acontecido. Ninguém disse uma única palavra a respeito do meu noivo. Não ter um noivado com um noivo. Bom, o dia do casamento eu acordei cedo. Antes de ir para a tenda da tortura,
que vocês já sabem o que vocês chamam de dia de princesa, eu segui em direção a algo, ao lago. Assim que eu cheguei ao lago, pisei na areia molhada do lado de fora, aquela areia umidazinha, a da massagem. Então, e eu voltei a estaca zero. Era o dia do meu casamento e eu não sabia quem era o meu noivo. Na verdade, eu não sabia nem se eu me casaria. A incerteza era ainda maior do que a ideia de me casar com alguém que eu não conheço. Sentei na pedra grande ao lado do lago e eu senti um sono fora do normal. Eu tinha acabado de acordar, ouvintes, mas mesmo assim me aninhei na pedra e adormeci, quase que imediatamente. Sonhei com dois lobos negros, um maior que o outro pouca coisa menor. Eles falavam comigo, exatamente, e eles se declaravam, ambos. Eu não entendia porque eles estavam se declarando para mim. Às vezes, as vozes bestiais eram mais altas e ficando cada vez mais altas. Chegou um momento que eu precisei tapar os meus ouvidos. Me encolhi, querendo que acabasse aquela tortura. Acordei, ainda estava sob a pedra deitada. Ouvi então uma voz masculina dizendo: Agora você sabe o que aconteceu. Disse o rapaz. Era mulato, cabelos encaracolados jogados para o lado. Ele me olhava, ele estava olhando para a frente do lago. Quem é você? Eu sou o Kevin, disse ele com feição triste. Kevin? Disse ainda meio confusa. Quantos Kevins existem aqui no acampamento? Só eu, disse ele baixando a cabeça. Só você, mas ontem eu. E ele me encarou. Eu consegui ver os olhos verdes profundos dele e meu corpo foi dominado por uma profunda onda de calor. Eu sou Kevin. Quem falou com você ontem foi o meu irmão, o Rodolfo. Abri e fechei a boca algumas vezes. Porque Kevin, eu digo Rodolfo, mentiria, pensei. Como se ele lesse os meus pensamentos, o Kevin, olhos verdes, disse: Nossos pais fecharam um acordo de casamento para ambos os dois. Eu aceitei porque sabia que nosso pai não escolheria errado uma esposa para mim. Claro que fui até os Calons para ver você. Curioso que eu sou, e eu amei a escolha que os meus pais fizeram para mim, disse Kevin sorrindo timidamente. E na mesma noite fomos encontrar a futura esposa de Rodolfo, e ele parece não ter gostado. Assim que ele bateu os olhos em você, ele teve um imprint. Quando você chegou, e ele se apresentou. Por que você não se apresentou para mim? Eu estava em cima da árvore junto com ele, e você não me viu. E o que eu diria? Que Kevin sou eu? Que ele estava mentindo? Não sou assim. Se ele não gostou da futura esposa dele, ele que mude de esposa, que não roube a minha, disse Kevin. Ele sentou do meu lado e eu coloquei a cabeça no ombro dele. Ele me abraçou. Consegui sentir o coração dele batendo forte no peito. Aspirei aquele profundo cheiro de madeira, típico dos lupinos, e apertei ainda mais meu rosto contra o peito dele. Kevin abraçou ainda mais apertado, beijando os meus cabelos. Eu quero que o mundo pare nesse momento, disse ele, e eu confirmei com a cabeça. Mas temos um casamento para irmos, o nosso. Nos afastamos, nos olhamos
e, sem dizer uma palavra, seguimos até a cerimônia de mãos dadas. Kevin me deixou bem à frente da tenda reservada para a tortura antes do casamento. 2 horas depois, saiu de lá uma andaluz que nem eu mesmo reconhecia. Meu vestido, quem escolheu foi Kevin. Era verde escuro, contrastando com a minha pele clara. Meus cabelos foram cacheados propositalmente e tudo ficou muito bom. Quando saí, Kevin estava na cadeira oficial dele, ao lado da minha, cerca de 80 metros. Caminhei contando os passos. Sabia que ele estava me olhando, eu via isso. Me aproximei de Kevin aos poucos, com passos calculados. E quanto mais me aproximava, mais Kevin me olhava misterioso. Senti subir um calor em meu corpo, uma vontade louca de que tudo isso acabasse e ficássemos sós. Quando eu estava na frente de Kevin, ele me pegou delicadamente pela mão, depositando um beijo antes dele me ajudar a subir no palco improvisado e sentando na cadeira ao lado. Você está linda, ele disse e eu sorri. O que eu falaria para ele? Que você está com cheiro de reprodução humana? Sentamos lado a lado, como manda a tradição, enquanto recebíamos os cumprimentos de familiares. Eu não queria me afastar de Kevin, do verdadeiro Kevin. E eu não vi Rodolfo naquele dia. Sentia vontade ao lado daquele homem lindo, de beleza exótica e coração maior que o mundo. O dia estava findando, graças a Deus, e tínhamos que entrar para a tenda nupcial. E eu gelei. Mesmo com o calor eterno de BH. Quando Kevin anunciou a todos que sairíamos, ele pegou delicadamente as minhas mãos, as beijando uma depois a outra. Estavam verdadeiras pedras de gelo. Ele me conduziu até a tenda nupcial antes de entrar. Ele parou na porta e disse: Andaluz, minha esposa, minha rainha, você é esposa aqui fora e eu a aceito como você quiser. Mas lá dentro eu respeitarei você caso você não queira nada comigo. Combinado? Eu sorri timidamente e respondi: Sim, meu noivo, serei sua esposa, mas quero que tenha um pouco de paciência comigo. Ele sorriu, abrindo linha de dentes alvos. Se aproximou e tomou os meus lábios num beijo doce e sedutor. Kevin me abraçou, me erguendo do chão, levando para dentro da tenda. Quando ele me colocou aos pés da cama, foi exatamente o momento que eu vi o quarto, todo decorado com tecido off-white. A cama estava com pétalas de rosas vermelhas e a camisola de noite de núpcias delicadamente sobre ela. Olhei para a cama e em seguida para Kevin, que beijou minha testa com carinho e disse: Não precisa, se não quiser. Abaixei, peguei delicadamente a camisola e segui para o banheiro. Kevin veio comigo. Era cultural que ele desse banho na noiva antes de vestir a camisola de núpcias. Dentro da minha cultura, é como se ele tivesse liberado tudo o que passou antes, iniciando uma nova vida. Vocês conseguiram entender? É mais ou menos isso. Kevin então abriu botão por botão do meu vestido, um a um. Delicadamente foi se abrindo com dedos ágeis de Kevin. Uma ponta de ciúme me dominou. Como ele abre tão rápido assim? Como se ele lesse os meus pensamentos, ele disse, ao pé do meu ouvido:
Eu tenho mais duas irmãs. Já estou acostumado a abrir botões de vestidos. Eu sorri. Ele era incrível. Quando o vestido caiu no chão, me vi sozinha com um homem que eu mal conhecia. Estava pensando no que dizer para tomar banho sozinha, quando o sutiã caiu, e eu nem vi. Em seguida, com dedos ágeis, minha última peça de roupa caiu. Tapei meu sexo por instinto. Ele se afastou, foi até o chuveiro, o ligou, temperou a água e me convidou para entrar. Permiti que a água caísse em meu pescoço, em meu corpo e fui relaxando. Coloquei as duas mãos na parede e deixei a água cair na minha nuca. Quando eu me virei para a porta do banheiro, eu vi um Kevin encostado na porta, com as duas mãos no bolso. Você não vai entrar? Perguntei a ele. Você quer que eu vá aí com você? É assim que manda o protocolo, eu disse sorrindo. Mas Kevin ficou sério. Venha, estou esperando. Eu vi Kevin retirar as mãos dos bolsos, trancar a porta do banheiro e então tirar botão por botão da sua camisa. A visão do peito malhado daquele homem era uma pintura. Quando ele retirou os sapatos, colocou a mão na braguilha e eu já imaginava o que eu ia ver. Os olhos dele estavam nos meus. Ele viu cada reação minha quando eu olhei o músculo da barriga dele, em forma de V, apontando exatamente para o lugar onde eu queria ver. Abri e fechei a boca várias vezes. Quando a calça caiu no chão, eu vi um volume saindo da cueca. Você é lindo, eu disse e ele sorriu com malícia. Kevin era incrível. O pecado em pessoa. A porta do box abriu e Kevin surgiu. E mal sabia o que eu olhava nele. As pernas torneadas, os braços igualmente malhados, a barriga definida e o membro, minha nossa. Será que caberia em mim? Quando Kevin se aproximou de mim, tomou meus lábios um beijo extremamente quente. Minhas pernas, por instinto, se abriram. Eu o queria. Kevin pegou o sabonete e começou a me dar banho. Cada toque dele em meu corpo arrepiava. Quando ele me enxagou, eu comecei a dar banho nele, saindo do protocolo. Eu queria era tocar naquele corpo. E assim eu fiz. Tudo o que ele fez por mim, eu fiz para ele, caprichando um pouco mais naquela região inguinal. Luz, acho que vou perder o controle, caso você não pare de mexer aí, disse ele, baixando a cabeça e abocanhando um mamilo meu. Coloquei minhas mãos em seus cabelos, aproximando mais aquele toque, enquanto Kevin abocanhou o segundo. Desligou o chuveiro, me enrolou na toalha e me secou com carinho, enquanto mordia aqui e ali, com carinho. Depois que nos enxugamos, seguimos para a cama. Eu estava com uma toalha branca, na qual vocês conhecem, né? Quando vi Kevin, ele disse: Não precisa acontecer se você não quiser, Luz. E em resposta, caminhei até a cama, me sentei à beira dela e abri um pouco as pernas. E a resposta foi essa. E foi imediatamente recebida. Assim que Kevin me viu, correu para minha frente, ajoelhando e tomando os meus lábios. Eu mesma ofereci um mamilo, e Kevin tomou com muita sede. Ele me empurrou delicadamente até a cama para eu deitar o meu tronco nela. As minhas pernas estavam para fora da cama.
e ele se encaixou entre elas. Seus beijos seguiram uma linha até o meu umbigo. Fiquei com vergonha. Lembrei de minha irmã Zandara dizendo: vão acontecer coisas que desafiam a racionalidade. É melhor você aceitar e relaxar. Eu acho que esse seria um momento desses. Achei que ficaríamos assim, até Kevin descer um pouco mais a cabeça e se encaixar entre as minhas pernas. Kevin lambeu de cima para baixo e eu me contorci deitada. O que está fazendo? Perguntei. Ele sorriu malicioso, dando prazer à minha esposa. Relaxe. Eu ia reclamar, quando ele mergulhou a boca numa parte bem sensível. E eu fiquei sem forças, no mesmo momento. A parte que Kevin tocava era sensível demais. Eu não conseguia relaxar. Meu corpo remexia. Um dedo foi introduzido e a sensação ficou ainda maior. Meu corpo reagia como se ele soubesse antes de mim o que ia acontecer. E outro dedo foi introduzido em outro lugar, na parte de trás. Aquele homem incrível estava ajoelhado no chão, me causando sensações que até então eu desconhecia. Senti uma pressão se formando onde ele tocava e senti como se eu explodisse. E ele drinou, seja lá o que saiu. A carne ficou mais sensível. Eu empurrei ele, pedi para ele afastar. E ele disse: você precisa estar bem melhorada, senão eu vou te machucar. E assim continuou mais uma deliciosa tortura. E eu explodi mais 2 vezes, quando Kevin subiu no meu corpo, beijou a minha boca. Boa noite, querida. Se virou e deitou. Pois é, eu não acreditei. Meu corpo estava em chamas. Abri a coberta, precisava de um banho, precisava de ar, precisava dele. Assim que eu levantei a coberta, eu vi a ereção dele inteira. Seguindo o exemplo dele, sem aviso prévio, eu abocanhei. Kevin olhou para mim com olhos de fera e disse: se você tocar aí, não vou conseguir me controlar. Disse ele enquanto eu engolia aquela deliciosa tora de madeira. Kevin estava realmente se controlando, ele mal conseguia abrir os olhos, urrando de prazer a cada investida minha. Então, eu subi em seu corpo e encaixei em minha abertura. Kevin segurou o peso do meu corpo com as pernas. Eu fui escorregando enquanto ele me rasgava. Rapidamente ele rolou na cama e ficou sobre mim. 2 investidas e a dor ficou aguda. Kevin mexia rápido enquanto meu corpo reagia positivamente. Meus quadris se inclinavam para ter um contato ainda maior. Cravei as minhas unhas em suas costas, enquanto aquele homem possuía meu corpo. Foi muito sexy, foi muito intenso, foi incrível. Mais alguns movimentos, ele retirou e explodiu sobre meu corpo. Nossas respirações estavam agitadas e demoramos muito para nos acalmar. Ele me beijou com carinho e buscou a toalha branca. Era comum termos a toalha branca com nosso rastro de virgindade à mostra. Era como se fosse um prêmio. Mas Kevin estava disposto a não ter naquele dia. Quem insistiu fui eu. Kevin coletou na toalha e ele me levou até o banheiro. Ficamos juntos a manhã toda. Fizemos tudo juntos. Repetimos mais algumas vezes aquele ato. Kevin era um cavalheiro. Finalmente eu vi Rodolfo. No segundo dia, a uma certa distância. Quando ele se aproximou, eu escutei: bom dia, cunhada. Boa tarde, Rodolfo,
respondi. Onde esteve ontem? Procurando uma noiva, disse ele. Me desculpe pela brincadeira. Está tudo bem. Sorte com sua busca. Respondi tentando finalizar a conversa. E assim foi feito, depois de um olhar de Kevin. O dia seguiu incrível. A escolha do meu pai para meu noivo não poderia ser melhor. Ao anoitecer, sabia que ele seguiria com a maioria para correr. Era típico deles, e eu nunca fui enganada em relação a isso. Assim que ele me levou em segurança para o seu trailer, o oficial, saiu para correr. Vistoriei cada pedaço daquele trailer e conheci a história de sua família. Nossa casa estava em construção, não estava pronta ainda. Ouvi barulhos lá de fora. Abri a janela e eu vi Rodolfo com outra mulher, a 50 metros de distância, em momentos íntimos. Fechei a janela rápido e senti meu rosto queimando. Tomei um banho, deitei na cama, estava sem sono. Rodei pensativa em tudo o que tinha acontecido. Rodolfo era um homem estranho e eu precisava lidar com ele, afinal, era irmão de Kevin. Entre pensamentos, eu acabei dormindo. 5 horas da manhã, acordei com um homem lindo beijando a minha nuca. Kevin esfregava seu corpo contra o meu. Em pouco tempo, eu fiquei pronta. E ele me possuiu, mesmo com as pernas fechadas. Entendedores entenderão. Ele dizia coisas no meu ouvido. Meu Deus, o homem era uma máquina. Nossas relações duravam horas. Se eu não reclamasse, ele não parava. Na manhã seguinte, eu fui conhecer a casa. Ela estava em fase de testes de iluminação, testes. Assim que eu cheguei, notei que tinham 4 quartos. Kevin, meu amor, por que nós temos 4 quartos? Perguntei. Não te falei? Rodolfo vem morar conosco, em breve. E foi a primeira vez que eu discordei do meu marido. Ele traria o irmão para junto de nós, mas eu não abri a minha boca. Nos mudamos em alguns meses e eu já estava grávida. Quando o bebê nasceu, Rodolfo veio morar conosco, enquanto Kevin andava entre muitos acampamentos procurando a união. Quando o bebê completou um mês, Kevin foi fazer uma viagem e durante a noite bateram na minha porta. Eu fui abrir e era o pessoal da ordem me avisando que meu marido não voltaria mais. Eu tinha um bebê de 2 meses e eu não tinha mais o meu companheiro. Ele não ia voltar. Tudo que eu tinha era uma memória, era um aprendizado. A memória do meu Kevin seria ouvida para sempre, como um homem puro, bondoso, caridoso, que queria a união entre os ciganos. Depois que eu tirei o meu luto, ainda morando com o meu cunhado, e eu disse para ele: a partir de hoje, eu vou vestir a camisa da luta do seu marido. E eu vou ser uma pessoa melhor todos os dias. Não só por ele, mas pelo nosso filho. E é assim que tem sido até os dias de hoje. Vou terminar a minha história aqui. E quem vai continuar a história para vocês, explicar um pouco melhor sobre o que eu faço, é o meu cunhado, o Rodolfo. Obrigado, contadora. Adorei seu canal, viu? Dá mais uma chance pros calons. Andaluz, obrigado. Obrigado de coração. Realmente eu não esperava que você fosse falar tudo isso. Realmente, muito obrigado, viu? Vou ficar devendo o resto da história. Tá ficando longo, tá ficando comprido,
E eu gosto quando tem tudo certinho no seu devido lugar. Vocês me perdoem? Você chegou até aqui? Deixa seu like, ajuda tanto o canal. Se inscreve no canal para ajudar a gente, a comunidade a crescer. Nós estamos crescendo tanto. Eu tenho recebido tanto carinho de vocês que eu estou emocionada. Quero agradecer por tudo. Nós estamos conseguindo colocar 4 histórias longas por semana, graças a Deus. A gente está conseguindo seguir com o caminho com o maior carinho possível. Nós começamos a fazer vídeos curtos também todos os dias, mais de um. Tá incrível a produção de vídeos por aqui. Tudo por conta de vocês, tudo para vocês, tudo por vocês. Combinado? Deixo meu carinho aqui para vocês, minha gratidão de coração, minha gratidão por vocês estarem aqui comigo, acompanhando o canal. Muito obrigado, muito obrigado. Combinado? Um beijo, até a continuação.